Senhoras e senhores, meu nome é Romário e tá começando mais um episódio do Curiosidades da Comédia. Finalmente o vagabundo resolveu trabalhar. Vai! Mano, a gente tá na terceira temporada. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que assiste e me apoia nesse projeto. De verdade, eu tô muito feliz mesmo por você estar assistindo isso daqui que eu faço. Tamo junto, espero que você se divirta, porque esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Curiosidades da Comédia. Eu sou Havok Miranda e no vídeo de hoje eu queria falar sobre um comediante que elevou o patamar do stand-up comedy, que trouxe o contexto das críticas sociais pra comédia. Exatamente por isso, muitas pessoas chamam esse cara de o pai do stand-up moderno. Eu já vi muitos documentários sobre esse cara e todos eles vão pra mesma pegada, então eu vou tentar aqui talvez focar em caminhos que os documentários que eu vi não focaram. O episódio de hoje será sobre a lenda da comédia Lenny Bruce. E antes de começar o vídeo, primeiro eu quero pedir desculpa pelo atraso nessa terceira temporada, eu tive alguns problemas pessoais. Segunda coisa, eu tô criando conteúdo semanalmente no meu Instagram, Havok Miranda. Havok com H, H-A-V-O-C, Miranda. E eu queria muito que você me ajudasse me seguindo lá, porque assim você ajuda não só o canal, mas a minha carreira como um todo. Já começando, como eu falei antes, Lenny Bruce não foi o primeiro cara a fazer stand-up. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. A prova disso é que o comediante Morty Sol era uma das inspirações do Lenny Bruce. O Morty inspirou o Lenny na ideia de um comediante subir no palco para falar sobre o mundo real. Mas antes do Lenny, a ideia de um comediante era de um cara meio bobinho. Pode ser até um cara mais alegre, mais seco, mas ele não estava falando sobre realmente problemas reais. Antes do Lenny Bruce, comediantes não tocavam em assuntos polêmicos, certo? Sexualidade, religião, política, questões raciais. Até porque era um período onde você falar palavrões no palco era considerado obscenidade, era proibido por lei. Então antes de entrar nesses assuntos, vamos falar da origem do Lenny. Os pais do Lenny se separaram quando ele tinha 10 anos de idade. E isso fez com que ele sempre estivesse na casa de parentes e tudo mais, e sentisse que nunca pertencia a um lugar, sabe? Em 1942, o Lenny decidiu entrar na Marinha Americana, no exército, no meio da Segunda Guerra Mundial. E ele foi a bordo do USS Brooklyn, um dos principais navios de guerra da Marinha Americana daquele período. E ele foi pra guerra mesmo, foi batalhando desde a Itália até na África. Em maio de 1945, enquanto estavam descansando, os soldados, os amigos do Lenny, decidiram fazer uma brincadeira e vestiram cara de mulher. Isso fez todo mundo dar risada. O Lenny sempre foi um cara muito carismático. Porém, os oficiais superiores ficaram muito bravos com aquilo. Aquele era um período muito homofóbico mesmo. Sequer existia esse debate de que se homossexuais devem ou não poder se alistar no exército. O Lenny já era tão desgraçado, o cara já era tão cretino, que ele convenceu os superiores dele de que ele estava tendo surtos homossexuais e por isso não podia estar ali. Ele convenceu os caras a darem baixa nele no meio da Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso, ele se reencontrou com seu pai e foi morar junto dele em Nova York. E ali ele decidiu se tornar um comediante de stand-up. A questão era como se diferenciar dos outros. Porque veja bem, como eu falei, aquele era um momento em que os comediantes eram meio bobinhos, eles não falavam obscenidade, tinha tudo meio que um padrão. Os comediantes contavam piadas rasas, sem nenhum aprofundamento. E o pior, era uma época onde normalmente os comediantes não escreviam o seu próprio material. Eles tinham roteiristas e não era incomum ver vários comediantes com o mesmo material, exatamente palavra por palavra. Tipo, tu vê um cara contando 7 piadas de outro cara. Normal naquela época. Só um parênteses aqui sobre esse contexto histórico daquele período de comédia dos anos 50. Tem uma série no Prime Video da Amazon chamada Maravilhosa Senhora Maisel, que se passa nesse período e mostra como era a vida dos comediantes durante essa época meio conturbada da comédia. Período meio pós-guerra, uma ascensão do entretenimento. Isso tudo aos olhos de uma mulher que está entrando nessa indústria do stand-up comedy. Hi, everybody. Heard some uptown chick got arrested doing a set. What's the crime? Simulating a sex act while on stage. That's bull. Mrs. Mason! She's gonna do what with her life? Sit around all day long eating bonbons. Is that what you want for her? Of course not! That's what's gonna happen. It's not! Get out of here! This comedy thing, it has to work. I'm gonna count to 5. 1. That's the end of my show, folks. Tune in next week when my grandmother steals my 3, pearls and my boyfriend. We charge for pictures now. There's something here about miming a whore tickling a man's testicles. Oh, I did do Yeah, that. she did. It was funny. Eu recomendo muito pra vocês assistirem essa série, é muito boa, é ganhadora de vários prêmios, inclusive um dos personagens recorrentes da série é o próprio Lenny Bruce. Enfim, no começo da carreira, o Lenny subiu aos palcos com um pseudônimo chamado Lenny Marcel. Mas em pouco tempo depois, em 1947, o Lenny começou a usar o próprio nome dele e aí foi quando ele ganhou seu primeiro cachê, $12 e um prato de espaguete pra jantar. E com isso o Lenny já pensou, é isso que eu quero da minha vida. O Bruce inclusive chegou a morar com um comediante por um tempo chamado
Buddy Rackett, que foi um comediante que começou junto com ele e tudo mais. Os dois, bem no início de carreira, tiveram uma dupla de comédia, se apresentavam em vários bares. A dupla se chamava Not Ready for Prime Time Players. Em pouco tempo depois, ele já foi em um programa de rádio e TV, Quarto Godfrey Talent Scouts, onde ele fez mais imitações, piadinhas curtas. As coisas estavam acontecendo pro Lenny. Mais tempo depois, em 1951, ele conheceu sua futura esposa. Em Baltimore, ele conheceu a Honey Harlow e se apaixonou profundamente por ela. Pode parecer uma burrice? Talvez seja, mas o medo de ver a esposa voltar à vida de stripper fez com que o Lenny trabalhasse de uma forma extremamente focado. Mano, imagina o medo da sua esposa não só voltar a ser stripper, como coisa pior, como prostituição. Isso fez com que o cara ganhasse o máximo de dinheiro possível pra impedir aquilo. E sim, não importando os meios. Ele chegou até a se fingir de padre pra recolher doações que iriam pra uma colônia de leprosos. Sério, ele roubou mesmo. Ele se fingiu de lavadeira e pegou os colarinhos de vários padres. Com isso, o cara pegou muito dinheiro. Mas olha só, no fim, ele doou $3.000 pra essa colônia de leprosos que realmente existe. O resto do dinheiro ficou com ele. Dessa vez ele não foi preso nem nada, porque o clero não conseguiu provar que ele era um impostor. Mas a carreira dele em nível nacional, estabilizada mesmo, começou em 1953, quando ele escreveu o roteiro de Dance Hall Racket, um filme que ele mesmo escreveu e atuou junto da esposa. Agora, em 1957, o Bruce foi demitido de um comedy club chamado The Slate Brothers Comedy Club, pelo que a revista Variety chamou pela primeira vez na carreira do Bruce de Blue Material, material azul. Aqui no Brasil nós não temos uma tradução direta de Blue Material, de material azul, mas material azul é basicamente humor sujo. Quando é humor com palavrões, obscenidades, escatologia, temas relacionados ao sexo em geral. Ah, e uma curiosidade aqui, sabe de onde vem esse Blue Material, esse nome, azul? Por que azul? De onde vem esse azul? Isso veio da Inglaterra, porque lá comediantes tinham que apresentar seu material, seu set de piadas, para censores do governo. Para assim, todo material considerado obsceno, sujo, controverso, fosse jogado fora. E esses agentes do governo, então, riscavam as piadas que não poderiam estar no set com uma tinta azul. Então os comediantes tinham que se adaptar a essa censura azul. Por conta disso, essa comédia suja, essa comédia reprovável, é chamada de comédia azul, Blue Material, Blue Comedy. Mas voltando agora a 57, ele e a esposa se separaram. E logo quando a filhinha dele acabou de nascer, então isso gerou uma puta de uma briga judicial. E a partir daí, as piadas do Lenny, sim, começaram a ser realmente ferozes, agressivas. Ele começou a focar sua carreira, sua comédia toda, em política, filosofia, em patriotismo, em questões raciais, religião. Nos anos 50, o cara falando sobre religião. Ele começou a ter essa voz provando de como a comédia poderia sim tratar desses assuntos. Em 1959, ele foi no programa do Steve Allen. Se você viu o meu primeiro vídeo sobre a batalha do Tonight Show, sabe quem é esse cara. Nesse período, o Lenny já tava com essa moral, com essa fama de delinquente da comédia. Então ele tava banido, ele tava na lista negra de vários canais. Poucos caras, como o Steve Allen ou o próprio Hugh Hefner da Playboy, eram fãs de comédia mesmo e acreditavam que a comédia podia ser algo mais. Então eram claramente fãs do Lenny. Então sempre que eles podiam, eles ajudavam o Lenny. Seja marcando ele em shows, em programas de TV, como o Steve Allen fez. Por exemplo, no programa do Steve Allen, ele já fez uma piada sobre crianças cheirando cola e começou caçoando de uma atriz mega famosa na época, a Elizabeth Taylor. Ela é conhecida por ter se convertido ao judaísmo, depois de 7 maridos dela serem judeus. Então o pessoal da época ficava, essa menina não vai se converter ao judaísmo não? Quando isso vai acontecer? Porque claramente ela tem uma coisa por judeu. Will Elizabeth Taylor become bar mitzvahed? O Bar Mitzvah é uma cerimônia para crianças de 13 e 14 anos. E nos anos 50 não era normal uma pessoa, ainda mais uma celebridade, se converter ao judaísmo tão tarde assim. Então essa piada que ele fez foi meio que caçoando, imaginando uma mulher adulta tendo uma festinha infantil. Mas agora, em 1961 foi quando o Lenny realmente transcendeu todos os patamares que ele podia, porque ele se apresentou no Carnegie Hall. Foi a apresentação realmente divisora de águas na carreira dele. E a partir daí, as prisões dele ficaram realmente bem recorrentes, por tudo que ele falava no palco, por todas as feridas que ele cutucava, pelo linguajar dele e, é claro, por posse ilegal de drogas. Em 1962, o cara foi preso do Gate of Horn, um mega clube de jazz em Chicago. E já no ano seguinte, foi impedido de
de entrar na Inglaterra como um visitante indesejado. Tipo, ele começou a realmente pagar pelo tipo de comédia que ele estava se propondo a fazer. Ele acreditava naquilo, ele acreditava na liberdade da comédia mais do que tudo. Em 1964, já foram tantas prisões que o nome dele já estava em todos os lugares. Porque toda a revista fazia matéria esculachando o cara, todo mundo, um conversando com o outro, falando: ô, velho, eu tava na prisão do Lenin naquele dia, tu viu? Como assim, velho? Todo mundo começou a falar do nome dele, ele foi o artista mais comentado daquela época. As pessoas queriam ir no show dele pela comédia, mas também para ver até onde ele ia, até onde ele chegaria, qual patamar que ele vai atingir hoje. Será que ele vai ser preso hoje? Eu queria ver. Nesse ano, 2 policiais estavam uma paisana no clube que ele estava se apresentando, porque sabiam que o cara ia falar merda. Quando ele falou o que ele tinha que falar, os caras saíram e prenderam o Lenin e o dono do bar. Um jovem comediante que estava ali também, vislumbrando o trabalho do Lenin, se recusou a mostrar a identidade para os policiais e foi preso também. O nome desse jovem comediante é George Carlin. Enfim, o Lenin enfrentou um julgamento de 6 meses sobre obscenidade no palco. E isso virou um julgamento absurdo, porque o país todo estava acompanhando, tipo o Jay mesmo. Várias celebridades da época, como Bob Dylan, James Baldwin, Woody Allen, estavam mostrando total apoio a ele. Inclusive testemunharam em favor da liberdade do cara e da liberdade de expressão. Acontece que o Bruce perdeu o processo e foi sentenciado a 4 meses de trabalho forçado. Ele ficou preso em uma workhouse, que era basicamente uma prisão de trabalho forçado, trabalho obrigatório, não sei como se chama. Em 1965, um ano antes de sua morte, o Lenin foi ao palco e fez a apresentação assim mais genial que todo mundo já viu. Que ele simplesmente subiu no palco e começou a ler os processos. Era tão engraçado e tão absurdo, e ele foi lendo, questionando e fazendo piadas sobre isso. Isso não foi apenas uma coisa engraçadinha, foi um enfrentamento à lei daquela época. Era tipo, alguém tinha que fazer, sabe? O que a vida do Lenin nos mostra é que ele foi o cara que chutou a porta. Ele foi o precursor para caras como George Carlin, Robert Klein, Richard Pryor serem o que foram em suas épocas. E posteriormente, outros comediantes como Dave Chappelle, Bill Burr, serem o que são hoje em dia. E eu acho isso incrível, porque é meio uma pirâmide de influência. Você que está assistindo, às vezes é um comediante, ou é um open mic, ou o que quer que seja, e você é influenciado pelo Lenny Bruce sem nem ter conhecido as piadas ou ouvido falar do cara. Isso é incrível, né? Ah, meu comediante preferido é o Thiago Ventura ou o Afonso Padilha. Bom, esses caras tiveram influência direta do Dave Chappelle, que teve influência do Richard Pryor, que teve influência do Lenny Bruce. Sabe, o Robert Klein, o Richard Pryor, o George Carlin, eles são realmente a gênese do stand-up. Só que ainda acima dele estava lá o Lenny Bruce. E você pode ir até mais além, como o Morty Sol, o Jonathan Winters, mas o Lenny foi o cara que mudou realmente o jogo. O próprio Richard Pryor fala que ouvir a voz do Lenny mudou a vida dele. Em 1966, o Lenny morreu vítima do abuso de drogas, de uma overdose. Acharam o Lenny pelado no banheiro com várias drogas em volta, seringas. O amigo e produtor musical Phil Spector comprou todas as fotos para os fotógrafos não espalharem em lugar nenhum elas. Meio que uma forma de garantir a privacidade do Lenny nesse último momento. Eu falei que o Lenny perdeu o processo lá por obscenidade, né? Em 2003, o prefeito de Nova York deu ao Lenny um indulto oficial. É uma espécie de perdão oficial, nacional, pelas acusações de obscenidade no passado. Eu não foquei nesse vídeo nas piadas do Lenny, porque isso daí tem nos documentários e tudo mais. Talvez a comédia dele não tenha se traduzido para os dias de hoje. Se você vê um set de piadas do Lenny Bruce, talvez você não ache graça. Porque não é só questão do país, mas do momento também. Não só o momento da sociedade americana, mas o momento da comédia. Os desfechos das piadas eram trabalhados. E a real mesmo é que a comédia do Lenny Bruce acabou sendo engolida pela sua luta pela liberdade de expressão. A luta dele foi muito mais importante do que as piadas que ele fazia. Mas então, por que ele não é engraçado hoje em dia? Eu tenho uma resposta para isso, peraí. Não é bem uma resposta, mas o autor desse livro daqui, ó, Kilfi Nestaroff, que escreveu The Comedians, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a comédia acaba perdendo a sua força para gerações futuras. E isso até que faz sentido. Se você vê piadas de 2012, talvez você não ria hoje. O próprio Lenny, na sua autobiografia, fala isso. Ele fala que logo ele não estará mais em contato, e não tem nada mais triste do que um hipster velho. Já, por exemplo, o comediante Jay Leno fala que a comédia não muda. Um cara gordo e rico tropeçando na lama vai ser engraçado no passado, como vai ser engraçado no futuro. Por isso, filmes mudos como o do Charlie Chaplin são sucesso até hoje. O pessoal ri, o pessoal gosta ainda. A comédia não muda. E eu concordo e discordo dos dois. Eu acho que varia muito de caso a caso, e o caso do Lenny, como eu falei, é muito específico, porque a luta dele pela liberdade de expressão foi muito mais forte do que a sua comédia em si. Mas fica aí o questionamento. Quero saber a sua opinião. O que você acha de toda essa história do Lenny Bruce? E o que você acha sobre essa questão da comédia envelhecer? A comédia muda, envelhece? E aí? Se você gostou mesmo desse vídeo, tá esperando os próximos episódios, deixa uma curtida aqui no vídeo, mostre pros seus amigos, grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, e me siga no meu Instagram, que eu tô postando conteúdo lá também, Havok Miranda, H-V-O-C Miranda. Havok Miranda, fácil. Se pronuncia Havok com R. Tu não olha pra marca Honda e fala Honda, ou pra Havan, Avan, ou pra
sei lá, o cara todo complexado. Pessoal, muito obrigado de verdade pela presença de vocês aqui. Eu tô muito agradecido por todo o apoio que vocês estão me dando. Eu espero de coração que vocês gostem dessa temporada. Tamo junto no próximo vídeo, hein? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, hein?